Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, hoje eu quero estar ministrando, quero falar um pouco sobre os sinais e sobre os falsos profetas, as falsas doutrinas. Irmãos, hoje em dia nós temos vivido escândalos dentro do próprio corpo de Cristo. Irmãos, muitos de nós estamos vivendo e estamos sido cegos, temos estado cegos. Não conseguimos enxergar aquilo que as igrejas se tornaram, aquilo que as igrejas viraram. E na verdade, irmãos, nós estamos nos dias de Jesus às portas. Jesus à porta do templo. E eles fazendo comércio na porta do templo. Roubadores, ladrões. E Jesus vai lá e diz-lhes: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? Mas vocês fizeram ela de um negócio. Mas vocês fizeram ela de uma casa de ladrões. E Jesus os expulsou do templo. Irmãos, quantos ladrões não estão hoje em dia dentro das igrejas? Quantos ladrões não estão na igreja atual? Falsos profetas que são assassinos de cristãos. Por exemplo, aqueles programas que passam pela televisão, aqueles programas que temos visto da igreja moderna. E isso não é evangelho. Isso é propaganda. Isso é comércio. Isso não é evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo disse chorando que estes tais não são inimigos da cruz. Estes tais são inimigos da cruz. Irmãos, é Paulo a falar. Paulo não foi qualquer homem. É Paulo. Paulo disse isto a chorar. Esses tais são inimigos de Cristo e da cruz. Eles estão vendendo a palavra. Eles estão vendendo milagres. Estão vendendo fé. Estão enganando famílias. Pessoas inocentes. Povos e multidões. Irmãos, isso é o que mais tem acontecido nestes dias atuais. Festas evangélicas. Igrejas que colocam 3 vezes o dízimo, prometendo conquistas, prometendo bênçãos, prometendo milagres. Irmãos, isso é loucura, isso não é evangelho. Eles estão enganando as pessoas. Eles são lobos devoradores. E essas pessoas, elas são compradas. Elas estão sendo devoradas. Irmãos, esse é um dos sinais do fim dos tempos. Jesus disse: haverá muitos falsos profetas e farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, doutrinas que fazem mover um espírito enganador, um fogo estranho, que acaba por roubar o ministério da palavra. Eles põem de lado a palavra. Por quê? Porque é falso. Porque eles são falsos. Porque eles são lobos devoradores.
porque eles são mercadores, negociantes. Eles estão negociando almas. Eles não servem a Deus. Eles não servem a Deus. Esses profetas, eles estão fazendo sinais. Eles estão sendo seguidos por multidões. Mas eles são falsos profetas. Eles são filhos do diabo, que vendem o nome de Deus, que vendem a palavra de Deus, que praticam o engano, a mentira, mas eles têm feito sinais. E isso faz com que, se fosse possível, enganará até os escolhidos. E isso é muito sério, irmãos. Eles estão deixando a palavra e vendendo milagres, vendendo conquistas, vendendo bênçãos. Irmãos, existe um fogo estranho. Existem movimentações do Espírito estranhas, que não provém de Deus, mas sim do diabo, sim do pai da mentira. Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Ele veio para matar, ele veio para enganar, ele veio para destruir. Ele é o mentiroso. Irmãos, essa doutrina é impostora. Irmãos, da igreja hoje em dia tem de tudo. Unções de riso, manifestações físicas, visíveis, que têm enganado a muitos. Irmãos, é o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está às portas. E Deus fala em Oséias 4:6: o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. O meu povo está morrendo. O meu povo está sendo enganado. Porque é leigo. Porque são surdos. Porque estão cegos. Porque não têm entendimento. Porque não conhecem a minha palavra. Porque não têm entendimento. Porque nunca me conheceram. Irmãos, isto é Deus a falar. Porque nunca me conheceram. Irmãos, crente tem que ler Bíblia. Irmãos, nós temos que ler Bíblia. Nós precisamos comer Bíblia. Nós precisamos mastigar a palavra de Deus. Mas não podemos parar de mastigar. Nós temos que mastigar, mastigar e mastigar. Irmãos, porque ela é apetitosa. Ela é apetitosa. Ela é o verdadeiro alimento que Deus tem para nós. Ela é a chave para não sermos enganados. Porque ela contém a verdade. Ela contém a verdadeira informação. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo aos profetas. Ela é o verdadeiro alimento. Vemos Jesus a dizer: nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Irmãos, ela é alimento. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento. Ela nos guia e nos direciona, nos ajuda a discernir o bem do mal, o verdadeiro do falso. Irmãos, precisamos ler mais. Um estudo revela que nós somos a geração mais inculta, a geração mais leiga de todos os tempos. Por quê? Porque não conhecemos. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Irmãos, como nós podemos amar uma pessoa que não conhecemos? Irmãos, como é que nós podemos casar com uma pessoa que nós não conhecemos?
não sabendo o que ela gosta. Isso é impossível, certo? Nós não podemos amar uma pessoa que não conhecemos. Irmãos, para nós conhecermos alguém, irmãos, para nós amarmos alguém, para nós amarmos alguém, para nós adorarmos alguém, nós temos que conhecer essa pessoa primeiro. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos lidar com ela, nós precisamos comunicar com ela, relacionar-nos com ela. A mesma coisa é com Deus. Não podemos, irmãos, dizer que amamos a Deus se não o conhecemos. É contraditório, é completamente contraditório. Eu não posso adorar um Deus que não conheço. Eu não posso amar um Deus que eu não conheço. Eu não posso amar uma pessoa que eu não conheço. Irmãos, isso é contraditório. Irmãos, só podemos amar verdadeiramente se nós conhecermos. Irmãos, nós não podemos amar uma pessoa que não sabemos nada dela. Por isso, nós precisamos, antes de dizer que amamos a Deus, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos aprender realmente a amar a Deus. Precisamos conhecê-lo. Precisamos nos relacionar com Ele. Irmãos, e por isso Jesus Cristo se manifestou. A Bíblia fala que Jesus Cristo rasgou o véu. Através de Cristo nós podemos nos chegar até Deus. Como é que nós falamos com Deus? Através da oração. Nós podemos nos relacionar com Ele. Nós podemos falar com Ele. Por isso, nós podemos falar. Nós temos como falar com Deus. A oração. Na oração nós estamos a falar com Deus. Na oração nós estamos nos a relacionar com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que quando nós oramos, nós estamos entrando na presença de Deus. E como é que Deus nos responde? E como é que Deus se relaciona conosco? Pela palavra. Pela sua palavra. Quando nós estamos lendo a sua palavra, Deus está-nos a responder. Deus está falando conosco. Porque ela é a palavra de Deus. Então, nós orando, nós estamos nos relacionando com Deus. E então, nós lendo a Bíblia, Deus está-se a relacionar connosco. Ele está-nos a responder, Ele está-nos a ensinar. E nós lendo a palavra, irmãos, nós orando e lendo a palavra, Ele próprio vai nos ensinar a nos relacionarmos com Ele. Ele próprio vai nos ensinar a amá-lo da maneira certa e da maneira verdadeira. Mas, irmãos, se nós não tivermos comunhão com Ele, se não orarmos e não lermos a Bíblia, nós não temos nenhum relacionamento com Deus. Nós não temos nada com Deus. Estamos apenas cegos e não o conhecemos. Podemos até dizer que o conhecemos. Eu posso até dizer que conheço a Deus. Mas se a minha vida não mostrar isso, eu não conheço a Deus. Posso até dizer que conheço, mas não conheço. Porque a palavra de Deus é muito clara. Mas Ele me conhece. Ele te conhece. Por quê? Porque Deus
e os seus olhos estão sobre cada vida. Ninguém lhe escapa, ninguém se pode esconder dele. E nós, se não o conhecemos, nós não o podemos amar. Embora, irmãos, muitos pensam e dizem que amam a Deus, mas eles dizem, mas nem tudo aquilo que a gente diz é verdade. Mas nem tudo aquilo que a gente fala é verdade. Isso nós podemos até falar, nós podemos até dizer, mas nós estamos enganados. Nós nos enganamos a nós mesmos. Muitos dizem que amam a Deus, mas não conhecem nem um versículo da Bíblia. Muitos dizem que o amam, mas não sabem o que é que a cruz significa. Eles não sabem o que é que Jesus Cristo veio cá fazer. Muitos dizem que o amam, mas não sabem nada, não têm conhecimento. Por isso, irmãos, muita gente está sendo enganada dentro das próprias igrejas. Elas são facilmente influenciadas, elas estão sendo assaltadas, elas estão sendo roubadas. Pelos ladrões, pelos assassinos, pelos falsos profetas, pelas sinagogas de Satanás que se fazem passar por igrejas, pelas sinagogas do diabo que se fazem passar por igrejas, por pastores de ovelhas, mas ao fim eles são lobos devoradores. Irmãos, hoje em dia a igreja atual é completamente uma loucura. Irmão, vemos rosas ungidas, água santa, Val do Sal, evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia, evangelho de porta larga e de caminho largo. Esse é o tipo de evangelho pregado na igreja moderna. Esse é o tipo de evangelho que a igreja moderna vive. Ela não tem renúncia, não tem cruz, não tem um amor ao próximo. Isso é engano. Isso não é igreja, irmãos. Mas são seitas que têm levado vidas para o inferno. Mulheres que profetizam do seu ministério que Deus vai levantar cantores para cantar no mundo. Irmãos, isso é loucura. Isso é engano. Isso é maldição. Isso é loucura, irmãos. Irmãos, isto é o que tem acontecido. Nós estamos perdendo a santidade que Deus nos chama para ter. Nós temos perdido a santidade. Nós temos pondo, muitos têm pondo o dízimo na frente de Jesus Cristo. Os pentecostais vivem o pentecolismo. Os tradicionais vivem o tradicionalismo, mas não há palavra, não há ensino, não há doutrina dos apóstolos. Por isso, irmãos, tem-se aceitado nas igrejas modernas o adultério dentro da igreja, a fornicação, o escândalo, a lavagem de dinheiro, pastores fazendo alianças com políticos, com ímpios. E a palavra de Deus diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Irmãos, em Malaquias diz: farei a diferença entre o justo e o ímpio.
do que serve a Deus e o que não serve. Mas, irmãos, hoje em dia, a verdade é que quando Deus olha do céu para nós, Ele já não vê diferença. Não há diferença mais entre o ímpio e o justo, pois eles estão de mãos dadas. Eles estão juntos, eles comem juntos, eles bebem juntos, eles vivem juntos. Isso, irmãos, é loucura. Isso é abominação. Deus abomina. Irmãos, nós temos vivido o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Cristo está à porta. Jesus Cristo está voltando. É muito sério, irmãos. A cada dia abre uma igreja. A cada dia, irmão, abre uma seita. Porque os lucros, eles são visíveis. Irmãos, vivemos tempos de geração de cristãos mortos, doentes, fracos e condenados. Irmãos, nem o paganismo, nem o judaísmo, nem o islamismo, nem a igreja moderna. Irmãos, é muito sério, irmãos. A igreja moderna, ela não produz salvos. Ela está produzindo sim condenados à morte, condenados ao inferno. A igreja atual tem levado mais pessoas para o inferno do que as próprias seitas. A igreja moderna, ela não conhece a verdade que está em João 8,32, quando Deus diz: conhecereis a minha verdade e a minha verdade te libertará. Eles não conhecem essa verdade, mas a verdade que eles conhecem é a verdade que condena, que destrói. Irmãos, eu acabo com este versículo. Jesus dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. Que tens preparado? O que tens preparado? O que é que eu tenho preparado? Que possas realmente meditar no vídeo, possas realmente meditar naquilo que ouviste. Lembra-se: ó Israel, preparai-vos para encontrar com o vosso Deus. Jesus está voltando. Estarão dois numa casa, um subirá e o outro ficará. Estarão dois num campo, um subirá e o outro ficará. Irmãos, muita gente dentro da igreja vai ficar para trás. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Guarda esta palavra, guarda esta mensagem e olha para Deus, olha para Cristo, porque é nele que contém a salvação. É em Jesus Cristo que está a vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.